Opinião. Gilberto Azevedo e Osmar Câmprega analisam os principais acontecimentos da política no Brasil e no mundo. Está no ar, Política com Pimenta. São 7h mais 48, 7h48. Você vinha acompanhando aí o debate de futebol. Acho que a gente pode criar um novo quadro aqui do Política com Pimenta, com os mesmos debatedores, mas um quadro aí falando de futebol também, né? Nos bastidores aqui, antes de entrar agora, a gente vinha falando de futebol, do Flamengo, do Palmeiras, do Vasco, do Corinthians também. Vai, Corinthians! Muito bem, vamos lá, estamos ao vivo então já para você com o Política com Pimenta. Nossos comentaristas já estão ao vivo aqui, também para debatermos aí os principais assuntos da política nacional. Muito bom dia, doutor Gilberto Luiz de Azevedo. Muito bom dia, Osmar, muito bom dia, Odair. Muito bom dia às pessoas que nos veem e ouvem. Osmar, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Odair, bom dia, doutor Gilberto, bom dia aos nossos ouvintes, nossa equipe técnica e as pessoas que estão nos assistindo também. Muito bem, olha, o nosso primeiro tema da nossa conversa de hoje é o seguinte: a Comissão do Senado aprovando aí uma PEC que limita militares da ativa em eleições. Quero a opinião de vocês sobre essa PEC, sobre essa situação, se há algum tipo, principalmente depois aí que Bolsonaro, que era militar, virou presidente da República, os vices, o vice que foi vice dele durante a sua... enquanto ele foi presidente, e também posteriormente, né, aquele que seria o seu vice na campanha eleitoral também era militar. A gente viu muitos militares ocupando cargos dentro do governo, nos ministérios, enfim. Esse tipo de lei que está sendo preconizada aí agora tem alguma relação com retirar um pouco os militares da política? Como é que vocês veem isso? Eu começo com o doutor Gilberto. Bom, eu vejo o seguinte, num país onde o pessoal quer cotas, o pessoal debate pauta identitária, eles resolveram colocar de lado uma parte da sociedade brasileira, que são os militares federais. Nesse caso, principalmente, a gente observa que não houve o impedimento dos militares federais de participarem de eleições. Há um impedimento de eles retornarem à força caso sejam eleitos ou caso não sejam eleitos. Eles fizeram o sistema contrário. Eles não tiraram o direito do militar se candidatar. Eles tiraram o direito dele retornar à força militar a que pertencia. Ele só irá receber o seu soldo e a sua remuneração se ele tivesse mais de 35 anos de serviço. Abaixo disso aí, ele vai ter que se retirar da força, pedir demissão e se candidatar. Na verdade, a intenção é o inverso. Nós, então, não teríamos um candidato militar, nós teríamos um candidato civil. Nós não teremos mais, só teremos candidato militar se ele tiver acima de 35 anos de trabalho na força militar federal a que pertencer. Eu acho que isso cria mais um tipo de cidadão brasileiro, ou não cidadão brasileiro. Em verdade, se cria, como eu disse, se criam pautas para isso, se criam cotas para isso, e agora se extingue a possibilidade do militar federal participar. Ora, o militar entra com 18 anos, com 35 anos, veja a idade com que ele vai. Evidentemente que já é uma pessoa madura, seja ele homem ou mulher, já é uma pessoa madura. Mas ele participar desde jovem na vida política, isso para o militar vai ser impedido. Eu vejo com muita tristeza essa situação, num país que prega tanta igualdade, vir justamente do partido que está no poder esse tipo de colocação. Osmar. Bom, eu penso assim, se eu estivesse lá no Congresso, eu até acredito que seria uma questão isonômica. Um juiz, por exemplo, para ser candidato, ele tem que se afastar, tem que renunciar de ser juiz e ser candidato.
O militar é uma carreira especial, uma carreira algo muito diferente da carreira comum que existe no Estado. Então, eu entendo que ele não deve se imiscuir com a política. O militar não pode fazer política partidária. Ele tem que se ater à carreira militar. Eu acho essa proibição ou essa vedação pertinente, acho correta, porque o militar não pode ser candidato e depois voltar para ser ao mesmo cargo. É o que acontece com o juiz, é o que acontece com o promotor, que se ele não tiver aposentado e depois da Constituição, ele não pode mais concorrer, eles não puderam mais concorrer a cargos com o cargo ainda vigente. Então, para ser candidato, sendo juiz, promotor, ele tem que renunciar, pedir exoneração e sair da carga de magistratura. Então, a mesma tese se aplica aos militares. Eu acho a PEC correta, e se eu estivesse lá no Senado, eu votaria a favor, porque não é uma questão política, não. É uma questão até para preservar os militares, porque os militares têm aquela linha dura, rigidez, e a política não é isso. Então, eu acho que para o bem dos militares, do Exército, das Forças Armadas, é uma medida correta, que vai até em benefício dos militares. Aí não se mistura militar com política, são coisas incompatíveis. E se algum militar deseja concorrer, ele que peça exoneração, renuncie, não sei exatamente qual é o termo que se aplicaria ali, e ele concorra e depois continua na vida civil, que é o que um promotor, um juiz tem que fazer se ele não for eleito. O doutor Gilberto, só para complementar aí a sua fala também, a gente percebeu aí que um militar chegou no mais alto posto político no Brasil, um ex-militar ou um militar da reserva, que foi no caso o Jair Bolsonaro. E depois disso é que começaram essas movimentações aí para que essa situação fosse corrigida, fosse alterada, enfim, né, de acordo com a fala e o comentário do Osmar, essa situação estaria sendo corrigida, trazendo isonomia também com relação a outros cargos de outras instâncias de poder que não fossem políticas. Mas será que teve alguma relação específica com o fato de um militar ter alcançado mais alto posto na política brasileira? Não tenho dúvida nenhuma que isso ocorreu. E me parece que essa PEC, que foi elaborada pelo Jacques Wagner, se não me falha a memória, e relatada pelo Cajuru, ela tem algum tipo de viés de vingança, sim. Eu acho que pode ter alguma coisa nesse sentido. Veja o seguinte, segundo esse raciocínio, então o médico que é funcionário público não poderia ser candidato a um cargo público, o dentista, o engenheiro. Então, quem estivesse no funcionário do Estado também teria que renunciar ou pedir demissão para concorrer a um cargo público. E, nesse sentido, então, nós teríamos que corrigir uma outra situação. Um político não poderia usar um cargo no executivo, ocupar um cargo no executivo. Quer dizer, só tem uma mão de ida. A volta não tem. Na verdade, as pessoas que têm gabarito, que têm competência, elas estão sendo escanteadas. Colocam lá num determinado cargo do executivo uma pessoa que não tem o conhecimento profundo e necessário para ocupar o cargo. No entanto, o legislativo, que é justamente a representação do povo, e aliás são os únicos que são os representantes do povo, estão impedindo o militar de participar. Eu também discordo que juízes e promotores não possam ser candidatos. Eu acho que todos teriam condições de ser candidatos, exceto aquelas pessoas que se encontram presos, enfim, determinadas circunstâncias extremamente graves. Mas um juiz, um promotor, um militar, ele não cometeu nenhum crime para ficar afastado. Eu acho que a representatividade justamente está no legislativo, e nós teríamos que ter no legislativo a representação de todos os modos. Lá nós temos pessoas de cor, indígenas, nós temos pessoas representando
gays, lésbicas, enfim, há uma representatividade, há uma diversidade que justamente, que é de onde vem o nosso país, que justamente esse caldeamento traz essa riqueza para o debate. Então, cerceando alguns grupos, algumas pessoas de participarem desse debate, que é na Câmara e no Senado, eu não vejo com bons olhos. Eu acho que não, a liberdade deveria ser para todos aqueles que fazem parte do povo e estão no gozo dos seus direitos políticos. Isso é importante, vejo dessa forma. Outra coisa, vai faltar alguém ao debate aí. Alguma parte de toda a comunidade brasileira vai estar faltando esse debate. Nós temos que ouvir todas as pessoas. Vamos observar que cada vez mais então estão encurtando a liberdade. Eu não vejo com bons olhos esse tipo de coisa. Eu acho que todas as pessoas têm direito a ser concorrido. Quem vai decidir é a população a respeito disso. O doutor Gilberto, só quero agora um comentário também do Osmar para fechar esse tema, a gente poder debater um pouco o segundo tema também. Osmar, a gente entende o seguinte: um juiz, um promotor, ele não poderia teoricamente ser político e ainda continuar no cargo, porque ele teria viés depois no julgamento, em qualquer julgamento, qualquer ação, ele poderia ter o viés político, né? Se ele continuasse ou pudesse voltar para o cargo posteriormente. Então, o militar em si, ele também, se você for analisar, ele serve a uma nação, ele serve a um Estado e não a um político. Então ele também não poderia ter um lado político, né? Se a gente observar dessa forma, tem uma certa isonomia envolvida nessa situação. Mas aí, se a gente começa a subir, vamos pegar, por exemplo, um ministro do Supremo Tribunal Federal que tem ligação com o escritório de advocacia, né? A gente, qual é a isonomia que a gente pode esperar de um ministro do Supremo Tribunal Federal, cuja esposa ou cujo um familiar ou ele mesmo, né, tem a ligação com o escritório de advocacia que está intimamente ligado aí em Brasília. Então tem muitas coisas aí que precisaria ser revistas, Osmar. Sim, nós temos que ver o seguinte: lá nos tribunais superiores, na política, nas elites, quem manda no poder, existe uma mistura, uma promiscuidade ali entre esses ambientes. Isso existe, isso não mas isso não há lei que resolva isso, porque é a cultura brasileira e talvez mundial que existe uma certa promiscuidade. No Brasil, mais ainda, em outros países, menos, porque aqui, apesar de discursos para a plateia, para o público, nos bastidores as pessoas fazem conchavos que favorecem o grupo que está no poder. Isso isso desde Pedro Álvares Cabral que isso existe. E no Brasil mais ainda. Então, eu penso que aplicar a mesma regra para os militares quanto do Poder Judiciário, na minha opinião, é correta. Se houve retaliação, eu acho que sim. Aqui também houve, sim. Mas eu acho que essa PEC ali, ela deve ser aprovada e ela vai até proteger os militares, porque os militares vão poder construir uma carreira deles focada para a atividade deles, para a atividade deles. E eu acho que o Brasil também vai ser bom e aplicar a mesma regra. Com relação a juízes, coisa e outra, eu defendo aqui que os juízes devem sempre se manifestar fora dos autos. Se nós permitirmos que juízes e promotores forem candidatos, nós vamos ter um promotor nas cidades fazendo propaganda para se cafifar para ser candidato. Então, na minha opinião, essa vedação ela é correta, e quem é político, quem é promotor, quem é juiz e quem é militar não deve ser candidato, porque não são cargos que abarquem o lado político da situação. Muito bem, a gente vai agora para o próximo tema, o segundo tema do dia de hoje. Olha, até o Julian repercutiu essa situação
aqui durante o setor de segurança do dia de hoje aqui, porque repercutiu em todo o país essa fala dessa juíza aqui em Santa Catarina durante uma audiência, berrando aos berros ali com a pessoa a testemunha, enfim, né, que estava sendo ouvida, com o próprio advogado, enfim. E eu quero uma opinião de vocês também a respeito dessa situação. Eu quero começar até com o Osmar, porque o Osmar é um operador de direito e que está acostumado, né, a lidar com juízes, enfim. Você já passou por alguma situação parecida com isso, Osmar? Parecida com isso, sim. Eu não diria, longe de ser assim, mas alguma proximidade, sim. Existem exceções, mas existem juízes arrogantes por natureza, difíceis de se lidar, inacessíveis, e que dificulta acordos, que dificulta aos operadores do direito fazer o trabalho deles. E, principalmente, autoritarismo não é comum, mas existe. O caso dessa juíza, pelo que eu tentei ler ali, ela tem problemas emocionais, problemas de transtornos. Então, é um problema. A minha pergunta é o seguinte: como é que como é que os controles como é que as pessoas que cuidam dos concursos permite que uma pessoa com problemas emocionais, com problemas de saúde, como essa juíza, chegue aos tribunais? Ela deve ser uma pessoa muito inteligente, porque para passar num concurso público, para juiz, é muito concorrido. Mas ela deve ter problema, ela de acordo, inclusive ela voltou porque já estava afastada por algum transtorno bipolar, e ela voltou, de acordo com uma perícia médica, ela estava apta ao trabalho, e ela começou a fazer audiência e demonstrou que ela tem algum problema emocional, porque mesmo um juiz arrogante não se expõe tanto, né? Mesmo um juiz que queira ser autoritário, que seja autoritário, ele não se expõe tanto. Para mim, ela mostrou desequilíbrio emocional e os transtornos ficaram bem evidentes, e que eu lamento mesmo quem escolhe deveria, pelo menos, escolher pessoas aptas emocionalmente a conduzir uma audiência ou a ser juiz. Eu só vou, talvez teve algum ouvinte da gente, algum internauta que está acompanhando, que não acompanha o setor de segurança. Eu vou colocar aqui rapidamente o vídeo, só um trecho do vídeo aqui, para que a gente possa acompanhar antes do comentário do Dr. Gilberto também, a respeito da postura dessa juíza. Vamos acompanhar aqui então. O senhor tem que responder o que a senhora deseja sua atenção, o senhor tem que responder assim: o que a senhora deseja, excelência? Responda, por favor. Oi, eu não entendi. Desculpa. Eu chamei sua atenção. Certo. Respondeu qual pergunta, doutora? O senhor tem que responder assim: o que a senhora deseja, excelência? Certo? Não estou entendendo. Repete. Pode continuar, por favor. Repete. Eu sou obrigado a... Desculpa. O senhor não é obrigado, mas se o senhor não fizer isso, a audiência, o seu depoimento termina por aqui e será totalmente desconsiderado. Eu estou à disposição, inclusive, para esclarecer mais fotos que são inverdades que estão no processo. Né? Inclusive, eu vi fotos do Jânio no telhado, que ele simplesmente foi ajudar a levar, né? E nós tínhamos empresa dos pedreiros contratado para isso. Adriano, deleta! Pois é, doutor Gilberto, seu comentário. Bom, não estou passando pano, mas essa pessoa está com algum problema psicológico e precisa realmente de tratamento. No entanto, eu tenho de dizer que eu particularmente nunca tive nenhum problema desse tipo de situação. Sempre tratei com promotores, com juízes que foram muito cordatos.
e não tive esse problema. No entanto, há casos, eu sei de casos de colegas que foram relatados, que tiveram situações bastante complexas, se envolveram em situações bastante complexas, com juízes que, por vezes, se portam de maneira autoritária em determinadas situações. São situações lamentáveis, veja que isso já é um fato que ocorre em primeira instância, e pode ter sido exemplo de uma instância superior, da postura de instância superior, que, vamos dizer assim, em tese, autoriza a instância inferior a assim se portar. No entanto, a arrogância da juíza ali é marcante, é vexatória, inclusive a falta de educação com que ela se porta. É lamentável esse tipo de situação. Essa pessoa tem que ser tratada, tem que ser afastada das funções, e muitas vezes o psicotécnico ele não consegue captar efetivamente a personalidade da pessoa. Mas até na postura, no olhar, a gente vê que essa pessoa está doente. Muito bem, esse foi o nosso Política com Pimenta de hoje, 2 temas aí sendo debatidos, né, que repercutem aí nacionalmente. Quero agradecer aí mais uma vez os nossos comentaristas que vêm aí cordialmente debater. A gente acompanha aí nas redes sociais. Na última terça-feira eu comentava e quero comentar agora antes da gente fechar o quadro aqui. O Dr. Gilberto e o Osmar Bento Campregher, eles se propõem a estar aqui com a gente toda terça e quinta-feira para debater, para passar a sua opinião, para gerar um quadro diferente aqui no Repórter Cultura. E muitas vezes as pessoas lá do outro lado que estão acompanhando, claro, tem as suas discordâncias com o Dr. Gilberto, tem as suas concordâncias com o Osmar, mas o que a gente precisa preconizar aqui é a liberdade de expressão, né? Liberdade de expressão, o Osmar faz os seus comentários, o Dr. Gilberto faz os seus comentários, eles são livres para fazer os seus comentários, as pessoas lá do outro lado que estão ouvindo também são livres para fazer os seus comentários. Eu concordei com o Osmar, não concordei com o Dr. Gilberto, ou vice-versa, mas o que a gente tem que preconizar aqui no quadro é a liberdade de expressão. O Osmar tem o direito de manifestar a opinião dele, assim como o ouvinte tem o direito de manifestar. O Dr. Gilberto tem a liberdade de expressar a opinião dele e o ouvinte também tem o direito de expressar a sua opinião a respeito de qualquer tema, qualquer assunto que é colocado em pauta aqui. O que a gente tem que evitar é aquela coisa assim, tira esse cara daí porque ele não tá de acordo com aquilo que eu penso. E aí a gente está agindo da mesma forma, da mesma forma que do que aquelas pessoas que a gente está dizendo que são contra a liberdade de expressão, vindas aí, por exemplo, de um Supremo Tribunal Federal, enfim, quando a gente quer tirar a pessoa a sua liberdade de se expressar, quando a gente quer retirar ela do palco onde ela pode se expressar, a gente está agindo da mesma forma. Então, aqui a liberdade de expressão é o ponto alto do Política com Pimenta. Então, todo mundo pode concordar ou discordar, mas o Osmar e o Dr. Gilberto sempre terão a liberdade de colocar os seus pontos de vista por aqui. A gente agradece, né, a grande audiência aí do Repórter Cultura e desse quadro também, e agradece a participação sempre do Osmar e do Dr. Gilberto. Esses sim, que estão aqui sempre expondo, né? Estão se expondo, estão expondo seu ponto de vista, não precisariam estar aqui, né? Mas estão aí colocando seu ponto de vista, se expondo para a comunidade de maneira geral, e é isso que a gente espera que a comunidade também tenha com eles, respeito, no sentido de que eles possam se manifestar. Concordar ou não concordar é livre, mas sempre terão o direito a expor os seus pontos de vista. Osmar, um abraço para você, até na terça-feira. Abraço, Dair, abraço, doutor Gilberto, abraço aos ouvintes, bom final de semana a todos. Com sol, parece. Com sol, vai ser com sol sim. Doutor Gilberto, um abraço. Um abraço, Osmar. Prazer em revê-lo novamente. Odair, novamente um prazer. Ouvintes e as pessoas que nos veem, um bom fim de semana, como disse Osmar, que seja com sol, para mitigar o sofrimento de tantas pessoas aqui no estado. São 195 municípios que decretaram estado de defesa, de calamidade, e essas pessoas têm que ter a sua condição de vida melhorada. Tenhamos um bom final de semana.